espada. Muito bem-vindos a Toledo, capital da comunidade autônoma de Castilha-La Mancha. Vamos passear com a gente. Esse aqui é um velho conhecido dos nossos amigos portugueses, afinal é o rio que já foi tão falado, tão comentado, tão escrito pelos portugueses, o rio Tejo. É esse mesmo, pessoal, que navega ali por Lisboa, tão famoso. Aqui ele ainda está bem menor, mas ele é um rio super espanhol, chamado aqui de Rio Tajo. E esse rio nasce na comunidade autônoma de Aragão e vem percorrendo aqui e chega belíssimo, protegendo aqui a cidade de Toledo. Lógico que há outras opções, você pode pegar um ônibus ali da estação de trens ou também pegar um táxi, um carro privado. Mas é legal também você fazer esse trajeto a pé. O fato é que aqui nós estamos nos aproximando já da parte central, mais histórica da cidade de Toledo. E considerando que em época muçulmana ela era toda fortificada. E esses são os resquícios dessa muralha muçulmana, né, que foi feita a partir de restos romanos, visigodos, né, pedras aqui da própria região. E a gente vai alcançando uma altitude considerável que dá para ter uma vista potente aqui de toda a área circunstante. Nós viemos ali a partir de Madrid, como praticamente todos os turistas vêm para cá. É um destino muito conhecido para fazer bate e volta. Eu recomendo sempre que dê tempo à cidade. O fato é que você vem com um pouco mais de calma e também vê o cotidiano da cidade. Então olha ali, as crianças ensaiando ali para alguma apresentação, onde nós podemos ver aqui a vida normal se mescla com um patrimônio da humanidade. Elas nem sabem ainda, né, o local que elas vivem, todo o poder e a potência aqui dessa que é uma das cidades mais visitadas da Espanha. Chegando aqui na cidade, no caminho que leva à parte mais alta de Toledo, tem esse museu, o Museu de Santa Cruz. Entrada totalmente gratuita e ainda assim vemos quase ninguém aqui. Os turistas vão todos ali diretamente para a cidade e não aproveitam a oportunidade de adentrarem nesse local e terem contato com pinturas, com artes interessantes e também muitas informações sobre a cidade de Toledo e a própria formação do Reino da Espanha. É uma história bem complexa, a formação do reino espanhol, formado por diversos reinos. É sempre interessante a gente revisitar e acrescentar alguns detalhes. Então ali nos ensinou muita coisa, já que a cidade aqui, também conhecida como cidade imperial, foi capital do reino visigodo e depois ela foi sede também do governo de Carlos I. Então a cidade sempre teve muito poder aqui na Espanha, apesar de tão pequena. Na parte religiosa, aqui é a principal diocese de toda a Espanha. Considerando também que esse local construído, né, edificado no século XVI, era um hospital que se dedicava ao tratamento de pessoas com necessidades, órfãos, crianças, mulheres, enfim, era um local realmente de ajuda. Aqui nós estamos em um pátio interno, é muito precioso porque logo na entrada a senhora da recepção ela fala assim, olha, visitem o pátio que é muito bonito, e é mesmo. E aqui a gente tem um contato com a história da cidade
aqui vem ainda lá para trás, né, na época dos romanos. Então são vários artefatos romanos aqui expostos e a gente pode ficar um bom tempo nessa contemplação não só da história da cidade, mas também do verde. É muito bem preservado esse espaço. Praça de Zocodover, um nome diferente, já que tem origem também muçulmana. A cidade teve um domínio por mais de 300 anos aqui. Muita coisa também acaba restando, muitas influências. E aqui nós estamos nessa que é a praça principal da cidade. Já foi um pouco de tudo aqui. Durante a época dos muçulmanos, aqui era um mercado muito importante, se comercializavam inclusive animais, aquele clima, né, de mercado muçulmano. E aqui era uma praça de touros. E hoje é uma praça onde todos se reúnem e oferecem seus serviços, os guias de turismo, a loteria, o que mais? Souvenirs e tudo mais acontece por aqui, ponto de encontro da cidade. Caminhando aqui pelo centro histórico da cidade, é inevitável que você se depare com muitas e muitas espadas. Isso mesmo, essa é a tradição toledana, vem de muito tempo, vem da época dos romanos. Mas o seu auge realmente foi na época muçulmana, já que outras técnicas provenientes da Pérsia foram introduzidas aqui e essas armas eram tidas como as melhores, as potentes, as mais afiadas. E também vale dizer que aqui foi um dos centros da Inquisição Espanhola, então muitas lâminas passaram por aí, métodos de tortura. O negócio era feio, pessoal. Isso por volta dos anos 1500. Aqui nós estamos em um dos pontos mais importantes da cidade de Toledo, mas também da influência muçulmana aqui na Península Ibérica, porque aqui se encontra ainda de pé uma das 10 ou 11 mesquitas que havia aqui nesse espaço, né, aqui na cidade de Toledo. Porque imaginem só, ela foi construída no ano de 999 e antes dela havia aqui, eles acharam no início dos anos 2000, uma estrada romana, que a gente pode ver ainda hoje os imensos blocos de pedra que surgiam aqui muito mais abaixo, né, metros abaixo dessa mesquita que está aqui ao fundo. Diferente de tantas outras mesquitas importantíssimas aqui para a história da Península Ibérica, essa é uma mesquita de dimensões menores. São 9 metros de largura, é um espaço quadrado, mas muito importante porque ele traz referências do Califado de Córdoba, já que essa área geográfica pertencia ao Califado de Córdoba. Então, na sua fachada a gente vê vários elementos da arte muçulmana, principalmente elementos que nos remetem à mesquita catedral da cidade de Córdoba. A visita a esse espaço é a pagamento, são 4 euros, e com mais 1 euro você adquire também
umas explicações no audioguia. Tem em português e eu acho fundamental para a gente entender todos os aspectos que envolvem esse espaço. Aspectos muçulmanos e também romanos, já que a sua origem vem de muitos séculos. E aqui nós estamos em uma das extremidades da Toledo muçulmana. Atrás de mim, a Puerta del Sol, e ali à frente uma outra porta que dava acesso à cidade então fortificada. É interessante porque o espaço ele é bem completo. Além da mesquita, tem um jardim muito bem cuidado e esse terraço, essa vista panorâmica para vários pontos interessantes da cidade, que contam realmente a história do local e que contam também um pouco da vida cotidiana, já que aqui se derrama um dos mais tradicionais bairros da cidade, com todos os seus pontos de interesse, todo o seu dia a dia que acontece aqui embaixo. Daqui também a gente pode observar algumas construções de cunho religioso e também outras super importantes, como um dos hospitais mais antigos aqui de toda a Europa, que foi edificado em época renascentista. Daqui também a gente tem uma bela vista de toda a topografia aqui circunstante, com várias colinas verdes ao fundo. Com certeza a vida não era fácil para os mestres de obras da época, já que a cidade ela está sobre uma rocha e cheia de aclives e tal. E aí, pessoal, quanto mais se escava aqui na cidade de Toledo, mais se acham coisas. Mesmo essa parte aqui da mesquita, o piso romano, a Elisa disse, isso foi encontrado até recentemente na história e ele está em perfeitas condições, é bem impressionante. Eles acabam também descobrindo outras inscrições, como a própria data da construção da mesquita, que foi descoberta por conta de uma inscrição lá, que estava lá, olha, essa mesquita foi construída por a ordem de Alá no ano de 999, etc e tal. Então tudo isso está registrado. Hoje estamos em um dia nublado, um dia feio aqui, mas imaginem aqui com os raios solares e tal. Mesmo assim, é muito agradável permanecer aqui nesse local. Toledo é conhecido como a cidade das três culturas, justamente por conta dessas dominações diversas que passaram aqui na cidade. E quais são essas três culturas, nesse caso religiosas? A cultura muçulmana, a cultura judia e a cultura cristã. Em determinada época, eles viviam aqui em relativa harmonia. Para os dias de hoje é algo incrível que havia aqui uma convivência. Imaginem que a cidade de Córdoba, a certa época, tinha 1 milhão de habitantes, na época dessa dominação muçulmana, o que era um colosso no que hoje chamamos aqui de Europa, e também Al-Andalus, que tinha uma população gigantesca e muito desenvolvida, por conta também dessas mesclas culturais, do ensino, tudo isso era muito desenvolvido em certa época aqui. E depois vem a Reconquista Cristã lá pelo século X aproximadamente, bem antes da caída das cidades ali da Andalucia, e aqui eles permaneceram também por muito tempo, uma certa época convivendo essas culturas, e depois começou um trabalho aqui de inquisição muito bravo aqui na cidade. Aqui foi um dos epicentros da Inquisição católica e hoje a cidade é agraciada com um turismo mundial que vem ali, principalmente a partir da cidade de Madrid, para se debruçar sobre uma cidade com todos os elementos espanhóis, seja na arquitetura, na cultura, na religião. Aqui você encontra um lado da Espanha muito importante e que é muito fácil para vir aqui conhecer. Vale dizer que o local hoje não é nem mesquita, nem igreja, que já foi desconsagrado. É apenas um local cultural, porque é um dos edifícios mais importantes aqui de Toledo. Então, nesse registro cultural é fundamental. Mas vocês só falam de cultura no canal? Pessoal, imaginem se não tivesse isso, se não tivesse aquilo, o que seria dessa cidade? O que seria a economia? O que seria a vida dessas pessoas? Então, a cultura aqui na Europa, para quem não gosta, faz parte da vida cotidiana. Tá bom? Vamos lá.
Quem entrava aqui na mesquita já se voltava aqui para o Qiblá, que era onde normalmente o califa ficava observando as pessoas aqui e acolá. Mas tem um detalhe interessante, normalmente esses quiblás eles são apontados para Meca. Esse aqui está voltado para Córdoba. Já indica, talvez, não se sabe, um movimento de independência do califado de Córdoba para o que acontecia no Oriente Médio. Os muçulmanos eles não eram totalmente unidos por todos os seus califados, com seus domínios aqui no que seria hoje a Europa. Então isso acabou trazendo muitos problemas para eles, que acabaram também se enfraquecendo, e os cristãos, vendo isso acolá, acabaram dominando, retomando o poder também. Esse é um dos motivos que leva à queda dos muçulmanos aqui na Europa, isso no ano de 1492, lá em Granada. Essa parte aqui, que parece uma igreja católica, afinal, com a retomada do poder, eles transformavam as mesquitas em igrejas, se utilizavam da mesma estrutura e ali faziam um local para oração católica, oração cristã. Esse local que é uma intermediação entre o local muçulmano e o local cristão. O ápice disso, lógico, é lá na Mesquita Catedral de Córdoba. Aqui é como se fosse um mini exemplo de tudo que acontece lá. E é isso mesmo, aqui por exemplo nós vemos colunas romanas, capitéis visigodos. Era a apropriação de materiais, de símbolos e, por que não, de elementos de outras culturas, de outras épocas. Muito positiva a visita aqui a esse espaço cultural. Além de todas as explicações, o espaço está muito bem preservado. A gente consegue realmente entrar em outro mundo aqui, em outra época. E essas explicações pontuais fazem total referência às nossas explorações pela Andalucia que a gente compartilha aqui com vocês. Então eu recomendo muito a visita aqui a esse espaço. Esse local não combina com correria, vale a pena ficar bem relaxado aqui e usufruir de tudo isso. A cidade é bem organizada com relação aos seus acessos. Então vocês estão vendo ali alguns bolsões de estacionamento, porque os carros não podem subir aqui, com exceção dos residentes. Então a melhor maneira de vir aqui é através do trem. São muitos trens durante o dia que saem ali de Madrid, mas eu recomendo que vocês comprem até com um dia, alguns dias de antecedência. É uma passagem que não tem alteração de valor, não é por conta disso, mas como aqui é muito procurado, se você deixar para comprar no dia, pode ser que não tenha bilhete de trem, nem para ir nem para voltar. Compre já ida e volta, por favor, a não ser que você queira ficar aqui. A cidade também conta com algumas intervenções contemporâneas, mas sem se esquecer do seu passado. Aqui ficava o Alcázar Viejo e hoje é um centro de arte e de cultura contemporânea. E eles fazem, mais uma vez, essa conjunção arquitetônica de forma a uma coisa não atrapalhar a outra e a cidade também olhar para o futuro. Muito interessante, e aqui também se respira arte. Personagem super tradicional aqui dessa comunidade de Castilla e La Mancha é Dom Quixote de la Mancha. Então, esse personagem criado pelo Miguel de Cervantes, que aliás temos um vídeo muito bom falando de Cervantes, bem aqui na Praça de Espanha, esse local magnífico, a gente pode encontrar esse conjunto escultórico que retrata a influência da literatura espanhola, da cultura aqui da Espanha para o resto do mundo.
Dom Quixote passou por aqui também, lógico, né, pessoal, na literatura, tá bom? Mas vai saber. Então essa região, essa comunidade, é onde é ambientado parte da obra de Cervantes. É uma região bem centralizada aqui dentro da Espanha, então ela abarca um pouco de tudo, né, da cultura espanhola, principalmente a maior literatura de língua castelhana, Dom Quixote de la Mancha. Uma das catedrais mais impactantes da Espanha, sem dúvida nenhuma, é a Catedral de Toledo, local visitado aqui por milhares de turistas e fiéis durante todo o ano. É uma obra de arte da arquitetura gótica, um local impressionante, onde nós podemos ver diversas obras de arte de diversos tempos. A visita recomendada dura cerca de 2 horas, se você quiser ver todos os detalhes. A visita se faz a pagamento com audioguia, que é o ponto de referência da diocese aqui dessa comunidade, mas como nós dissemos, é um ponto de referência aqui dentro da Espanha, local muito respeitado. E aqui vocês podem ver a fachada. A torre tem cerca de 90 metros, são muitos detalhes aqui para serem explorados. Reunião de poderes aqui, vamos dizer. A praça aqui que comporta a catedral e também a prefeitura da cidade, o Ayuntamiento. E aqui também a Casa dos Bispos. Interessante porque caminhando aqui pelo centro a gente se depara com um urbanismo um pouco diferente. Isso nos diz muito sobre a história da cidade, já que aqui se localizava o gueto judaico, né? A área onde os judeus moravam e deveriam ficar aqui. Então as ruas são mais estreitas, os edifícios mais altos, mas hoje em dia o espaço tem muitas lojas de decoração, de artigos artesanais, e também é bem interessante caminhar por aqui. É bem cultural essa parte da cidade. Nesse bairro há uma sinagoga que pode ser visitada, e aqui a gente tem acesso a uma mescla também cultural, porque apesar de ser uma sinagoga, ou seja, tem a ver com a cultura judia, mas também tem elementos árabes. A cidade tem múltiplas opções aqui para o turismo, para o conhecimento e também para as pessoas que vivem aqui, já que um dos maiores artistas da época de ouro da pintura espanhola viveu justamente aqui em Toledo, o El Greco. Vocês estão vendo algumas obras, sendo que 40 delas aproximadamente estão expostas no Museu del Prado, em Madrid, o principal museu aqui da Espanha. Então é um artista de quilate. Ele possui algumas obras aqui pela cidade. Aqui a gente pode ver uma coleção delas, e também tem a Casa Museu do El Greco. Ele não nasceu aqui, ele veio lá da Grécia mesmo, por isso essa alcunha El Greco, mas aqui estão reunidas muitas de suas obras em um espaço e uma cidade que ele escolheu aqui para viver. Então ele é um filho adotivo aqui dessa terra, uma figura ilustre e também hoje um dos principais pontos aqui de interesse dessa cidade. É muito fácil se tornar membro do canal, você pode fazer tudo autonomamente e também cancelar quando você quiser.
Vai ser um prazer tê-los conosco e vocês ainda podem desfrutar de centenas de materiais que nunca foram lançados e tantos outros que nós disponibilizamos apenas aos membros apoiadores do canal. Muito obrigado a todos e muitíssimas gracias!